Sim, parece que nós estamos gravando. Eu tava distraído. Apareceu na tela um número grande, um, dois, três. Vocês viram? Alguém viu aparecer isso na tela? Não, né? Eu não vi, não. É que esse programa, ele tem agora ele colocava, agora não parou de botar, mas o fato é que parece que está gravando. Espero que esteja gravando de fato. Deixa eu ver mais uma coisa aqui que me ocorreu. Na configuração, lembrei, depois tem que botar isso na lista. Não, é, peraí. Ah, agora vai ser, ah, vai ser assim. Já vi que a gravação só vai ficar um pouco pior. Já descobri aqui um negócio. Paciência. Porque tinha que selecionar lá o microfone, eu não selecionei. Paciência. Então agora a gente vai assim. O áudio, para quem for ver depois no YouTube, vai ficar um pouco pior do que poderia. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos focar primeiro na lista 4 e aí depois a gente volta. Então, quer dizer, tópico 4. Tópico 4. Livro, texto, ou notas de aula ou matéria em aula. Alguém quer fazer uma pergunta? Ok. Lista 4. Fala, Gabriel. Eu fui tentar fazer os exercícios e eu percebi que eu não entendi a parte de cálculo de geração de moeda, sabe? Quando ele fala limite. Tem um exercício específico para você Tem. falar? Acho que aí ficaria mais concreta a situação. Vou pegar aqui. É que eu digo mais, é que você perguntou agora dúvida sobre a nota de aula, porque eu não entendi o conteúdo em si, não foi uma questão específica, entendeu? Mas eu tô pegando a questão aqui. Não, então vamos discutir primeiro o conteúdo das notas de aula. Pode ser, então. Então depois. Deixa eu pegar. Então agora aqui ver se eu abro. Não, esse folder aqui eu posso fechar. Aí eu quero vir aqui. Isso aqui. Tópico 4. Aí seria mais ou menos em que parte? Você É lembra? ali do multiplicador. Tá. Ele é a partir dessa parte aqui, né? Então, o que foi discutido aqui é o seguinte: como vai discutir em aula, os bancos comerciais eles criam liquidez por meio dos empréstimos. Então, aí, o multiplicador, conforme a fórmula deixa claro, ele é dado por essa expressão aqui ou essa outra aqui. Ou seja, o mzinho, que é o multiplicador, quem é esse mzinho? É o número de vezes que você multiplica a base monetária, que é o M0, para chegar nesse agregado mais amplo, o M1. Tá? E aí, conforme a gente teve a discussão antes, aqui nas notas de aula, e para o caso em que as pessoas não carregam moeda em espécie, ou seja, elas pegam todas as cédulas e moedas e entregam para o banco, o multiplicador, o Mzinho, vai ser igual a 1 sobre R, onde esse R é a razão de reserva, ou seja, que fração dos depósitos os bancos mantêm sobre a forma de reserva, tá? Então, e isso então te dá um número mais relativamente preciso para a relação do M1 por M0. E aí, eu menciono que no caso, de forma geral, ou seja, saindo dessa situação particular aqui, para o caso geral, o que vai acontecer, ou seja, ainda que as pessoas carreguem moeda em espécie, esse multiplicador é uma função decrescente da razão de reservas. Por quê? Quanto maior for a razão de reservas, mais dinheiro os bancos vão estar entesourando ao invés de emprestar. E aí, então, quando eles aumentam a razão de reservas, eles realizam menos empréstimo, eles geram menos moeda. Então, o multiplicador tem que ser menor. Tá? Em linhas gerais, é isso. Certo. Aí tinha uma pergunta específica da lista ou ainda você quer discutir isso aqui? É, por exemplo, eu achei a questão, na questão 5 de problemas e aplicações. Ele fala assim,
tá. Se a taxa de reservas exigidas é de 10%, qual é o maior aumento possível na oferta de moeda que poderia resultar? Entendeu? Esse cálculo de achar a maior oferta possível, isso que eu não entendi. Tá, vamos lá. Estamos aqui falando da lista 4, problemas e aplicações, questão 5. Tá? Então, a questão é o seguinte: a Reserva Federal, ou seja, o Banco Central, compra no mercado aberto títulos no governo valor de 10 bilhões. E ele diz que as reservas, que eu até usei, que, lembra, esse R, que aqui neste contexto é razão de reservas, lembra, RB, reserva bancária, DV, depósito à vista, chamada razão de reservas é a fração dos depósitos que os bancos guardam. E aí, até conforme a gente discutiu em sala, o que acontece, pode pensar o seguinte, que essas reservas têm dois pedaços. Isso aqui é um L, tá? Um subscrito L, de livres. E esse barra é um mínimo que o Banco Central vai exigir dos bancos. É comum, o Banco Central chega para os bancos e diz, vocês têm que manter pelo menos 20%, 30% dos depósitos sobre a forma de reserva. E talvez o banco queira ter um pouco mais. Aí seria esse pedaço aqui. Tá? Então, por exemplo, se isso aqui é 10 e esse aqui é 5, as reservas totais dos bancos são da ordem de 15%. Alguma pergunta até aqui? Então vamos ver o que a questão diz exatamente. O Banco Central comprou fez uma compra de reservas, títulos do governo, no valor de 10 bilhões. Então ele recebeu os títulos e entregou 10 milhões para os bancos. Se a taxa de reservas exigida é de 10%, qual é o maior aumento possível? Aí o maior aumento possível vai acontecer quando isto aqui for igual a zero. Então, nesse caso, a gente vai estar trabalhando com um multiplicador da ordem de 1 sobre 0,1. Porque ele é, tá? 1,0,1. Perfeito? Sim. E aí seria, então, M igual a 10. Nesse caso, você pode até inserir o máximo aqui, para a parte que ele perguntou, o maior aumento possível, o máximo, tá? Logo, o maior aumento seria 10 vezes 10 milhões. Que aí seria 100 milhões. Espero ter escrito isso no gabarito. Tá? E o mínimo? O mínimo é 0. Por quê? Suponha que a operação é feita de mercado aberto, o Banco Central compra os títulos, entrega dinheiro, reservas para os bancos, mas os bancos não realizam nenhum empréstimo novo, que eles precisavam dessas reservas adicionais. Tá? Então, vamos agora ver o que eu coloquei no gabarito. Teria que vir para cá. Que está no lugar errado. Listas. Gabaritos. Então, até 200%. Isso fica razoável. Lista 4. Máximo 100 milhões. Mínimo 0. Tá? Ok? Perfeito. Só essa parte do mínimo zero que eu me perdi um pouco. O mínimo é que observa o seguinte: para que haja criação de moeda no sentido M1, os bancos têm que realizar novos empréstimos, tá? Suponha que os bancos recebam esse dinheiro e não realizem nenhum empréstimo novo. Pode acontecer, concorda? Não é impossível. Qual é a criação de moeda que vai acontecer? No sentido M1? 0. Tá? No caso, se eles não emprestarem mais. Não emprestarem mais. Eles simplesmente supõem que os bancos estavam querendo mais reservas, precisavam de reservas adicionais. E aí eles conseguem esse dinheiro adicional vendendo títulos para o Banco Central
mas não realizam nenhuma operação de expansão, que leve à expansão monetária. Tá? Entendi. Obrigado. Ok? Desculpa, mas o senhor pode reexplicar essa questão, reiterando o que significa cada letra? Porque eu estou completamente perdido quando monta um monte de letra junto e substitui depois. É, você está dizendo aqui no quadro? Isso, tipo, esse R igual a RB sobre DV, aí depois vira RE, que depois vira M, eu não entendi. Não. RB quer dizer reservas bancárias. DV quer dizer depósito à vista. E o R é a razão dos dois. É o que é chamado razão de reservas ou fração das reservas que os bancos carregam. Perdão, fração dos depósitos que os bancos carregam sobre a forma de reservas. Ou seja, dinheiro que eles recebem, que eles não emprestam, que eles guardam. Aí o código. Então essa é a primeira linha. A segunda linha é a segunda linha, eu digo esse R, a gente pode pensar que ele se quebra na parte, ele tem dois componentes. O primeiro aqui, esse R barra, é o que chama razão de reservas exigida pelo Banco Central. O Banco Central exige que os bancos tenham uma razão de reservas mínimas. Por exemplo, o Banco Central vira para os bancos e diz, olha, pelo menos 10, 20, 30% dos depósitos à vista vocês têm que carregar sobre a forma de reservas. Então suponha que o Banco Central tenha falado 20% no mínimo. Mas talvez os bancos carreguem mais do que 20%, 30%, por exemplo. Então você teria aqui com 20%, aqui com 10%, aí os bancos estariam carregando um total de 30%, entendeu? Ou seja, 20% por ordem do banco, determinação do Banco Central, 10% por escolha dos bancos. Ok? Certo. E aí leva pro M, de que forma isso aí? O M é um Que multiplicador monetário. Sim. Ele, no caso específico que as pessoas não carregam moeda em espécie, ele é igual a 1 sobre R. Então, se os bancos, assumindo que os bancos, que o Banco Central exige, como na questão, 10% de reservas, e assumindo que aí para o banco criar o máximo de moeda, as reservas livres tem que ser 0. Aí o multiplicador vai ser 1 sobre justamente o mínimo que o Banco Central exige, que é 10%, né? 0,1. Esse 0,1 aqui é o 10% que aparece na questão. E 1 sobre 0,1 é igual a 10. Certo. Ok? Beleza, valeu. Mais perguntas? Essa aqui, gente. Então, aí a Júlia quer fazer uma pergunta. Pode falar, Júlia. Voltando nessa parte do R, você falou que é RB, é reservas bancárias, sobre o DV e ia dar esse RE embaixo. Não, acho que tem, só para não ter dúvida. RB é uma coisa só, tá? Não é rato vezes bola, não, tá? Isso aqui é uma sigla. E aí eu digo que a letra R é igual a RB sobre DV. E DV também não é um produto, é uma sigla para depósito à vista, tá? Então o R é a frase, se for olhar, que pedaço dos depósitos os bancos carregam sobre a forma de reservas. Pode continuar, Júlia, isso aí dá o RE embaixo, certo? Não, dá o R total. Esse aqui. O RL é o livre. Olha só, suponha que você olhou, viu que os bancos, para cada R$2 depositados, os bancos guardam 1 sobre a forma de reserva. Então você teria a conclusão que o R é 50%, 1/6, tá ok? Tá. Aí, deixa eu apagar isso aqui. Então você já concluiu, olha, o R é 50%. Porém, o que acontece é que o R tem 2 pedaços. Um que eu estou chamando de livros, isso não tem no livro texto, tá? Eu estou colocando aqui para a gente entender. Mencionei em aula também. Isso, esse pedaço aqui, os bancos fazem por conta própria, se eles querem carregar. Isso é o mínimo que o Banco Central exige. Suponha que, por exemplo, o Banco Central exige 30%. Mas você observa que os bancos estão trabalhando com 50% de reservas. Conclusão, tem uma parte
20% que os bancos estão carregando como reservas, parte dos depósitos, equivalente a 20% que os bancos carregam por reservas por vontade própria, escolha deles. Que é o que eles vão lucrar em cima, né? Ou não tem nada a ver? Não, eles lucram com os empréstimos. As reservas, na verdade, idealmente, isso seria zero para o banco. Porque a reserva é o dinheiro que o banco recebeu e guardou no cofre. Ele não ganha nada com isso. Melhor para o banco é pegar esse dinheiro, emprestar e ganhar juros. É como se fosse uma segurança deles, uma Quer dizer, tem que proteção. fazer isso por questão de segurança, que as pessoas podem ir lá, de vez em quando, todo dia alguém vai no banco e pede para sacar dinheiro, né? Então o banco tem que ter um mínimo de reserva. Ah, tá. Entendi. Beleza. Mais perguntas, gente? Ok. Notas de aula ou livro-texto, esse tópico 4. Lista 4. Professor, eu tô com uma dúvida principalmente na parte do gráfica. Que, assim, eu sei, tipo, analisar quando tá o gráfico pronto, só que é muita dificuldade em fazer do zero, sabe? Que, no caso, a prova pode exigir isso. Possivelmente, Então, faz parte da matéria. Você quer é, fazer uma questão da lista, sim. quer pegar uma... Aí eu queria, você podia fazer uma questão da prova antiga, pode ser? Pra, tipo, tratar desse ponto de fazer o gráfico do zero? Ok, só um minuto. Tudo Então, bem. deixa eu tentar apagar o quadro. Ok. Então, peraí, só antes de eu fazer, você estaria... É relacionado, mas só um minuto, Bento. Vamos só para ter certeza. Na lista 4, alguém vai fazer alguma pergunta? Então vamos pegar uma questão antiga relacionada a essa matéria numa prova. Vamos ver aqui, procurar uma questão de prova aqui. Ensino, não, aqui, exames anteriores. Então, parece que caiu aqui numa. Só que tem que ver aqui em cima a questão. Aqui é o gabarito. Deixa eu ver de quando é isso aqui. É do semestre passado. Você quer essa aqui? Seria a Pode questão... ser a questão 4. a questão 4 do 2025-1. P1 2025-1, que é 4. Espera aí, só um minuto. Deixa eu botar aqui, aumentar um pouquinho. Nossa, aumentei demais. Peraí, acho que aqui eu consigo aumentar. Isso. Aí vai de 50 a 50. P1. Deixa eu olhar quando é isso aqui? 2025. Vou botar lá no quadro aqui. Ok. Então, Diego, utilize a análise gráfica do mercado monetário discutida em aula para discutir os impactos de curto prazo desse evento sobre a taxa nominal de juros. Inclusive, que eu já disse, usar a análise gráfica, tem que usar o gráfico, senão não está respondendo a questão, tá? E qual gráfico tem que usar? Aquele que a gente discutiu em sala, tem na lista também, tá? Então, esse gráfico do mercado monetário é um gráfico essencialmente de oferta e demanda com algumas especificidades. Aqui o Mzinho, isso tem, infelizmente, o Mzinho aqui não é multiplicador monetário. Esse Mzinho é a quantidade de moeda dividido pelo índice de preço, ou seja, o poder de compra da quantidade de moeda que existe na economia. No eixo vertical está a taxa de juros, taxa nominal de juros. Então o R aqui não é a razão de reservas. Esse R é a taxa nominal de juros. Então a taxa de juros aqui funciona como o preço do dinheiro. E conforme a gente discutiu, existe a demanda por moeda, real por moeda decrescente. E aí, a situação inicial é essa aqui. Vamos até fazer de conta que eu não sei o que vai acontecer. Deixa eu apagar esse 1 aqui. Depois eu boto ele de volta. Então, e aqui é um caso, como eu falei, um caso particular do modelo de oferta e demanda, onde a oferta é uma linha vertical. O pressuposto aqui é que o Banco Central escolhe a quantidade de moeda e não faz mais nada. Tá? Então essa quantidade de moeda que o Banco Central
quer trabalhar com, ela não é afetada pela taxa nominal de juros. Calma, Então, a SR é a taxa nominal de juros. taxa nominal de juros. Tá. E esse D a demanda? D a demanda. E o S vem do inglês supply. É que às vezes na língua portuguesa a gente usa O, né? Tá? Esse S então é oferta. Não sei, aí depende como vocês aprenderam quando vocês chegaram a ver oferta e demanda. Talvez vocês tenham visto isso com a letra O, né? Tá? Tá. Então, E esse M elevado a S sobre P? não é elevado a essa. Aí é um superescrito, é um Ixi. indicador para dizer que é o M ofertado. Tá. O que é isso? Oi? Como assim? É a quantidade de moeda que o Banco Central coloca na economia. Tá. Tá? Então é a moeda que vai estar disponível na economia. Que a oferta de moeda pelo banco, pelos outros bancos, se quiser, você diz o sistema bancário. Que conforme a gente discutiu, o Banco Central controla o M0. Como o multiplicador monetário é relativamente estável, na prática o Banco Central também controla o M1, tá? Ok? Então o Banco Central controla a quantidade de moeda que ele vai colocar na economia. Então essa é a situação inicial. Aí no exercício, eu disse o seguinte, aconteceu uma contração da oferta de moeda. Então, é basicamente essa variável aqui que está mudando. Então, eu vou colocar um subscrito nela, agora porque vai ter um outro valor para ela. Ou seja, o Banco Central estava trabalhando com essa quantidade de moeda, ele agora quer uma quantidade de moeda menor na economia. Então, a gente vai ter que ter um novo valor para essa variável, que eu vou chamar de MS2. A propriedade importante é que o MS2 é menor que o MS1, dividido por P, que por hipótese o P está constante. Então isso aqui essa curva de oferta, na verdade, é a curva de oferta 1. E surge uma nova curva de oferta, que é a curva de oferta 2. E esse ponto aqui é o A2, o novo ponto de equilíbrio. E aqui é a nova taxa de juros de equilíbrio, tá? Aí a Júlia quer fazer uma pergunta. Júlia primeiro, Bento depois. Pode falar, Júlia. Eu tô com muita dificuldade ainda para entender essas letras todas do gráfico. Esse A2 que você falou agora significa o que mesmo? A quer dizer equilíbrio. Seria até mais comum usar a letra E, tá? Para equilíbrio. Problema, no final do curso a gente vai usar E para taxa de câmbio. Então eu usei ali só uma letra para denotar um ponto. Aí eu usaria E, mas como vai usar o E para taxa de câmbio, eu vou deixar. E a taxa de inflação? A gente não usava aquela letra π? Usávamos, mas aqui não tem a taxa de inflação nesse exercício. Tá? Não é o R? Oi? Ah, não, confundi com a taxa de juros. Deixa. Tá? Juros Entendi. é o R aqui. Tá bom. Nominal. Tá? Juros nominal é o R maiúsculo. Tá? Mais perguntas? Aí o Bento. Professor, na prova a gente precisa legendar essa sigla, essas letras, ou é só colocar do jeito que o senhor ensinou mesmo? Tipo, se eu botar A1, A2, vai saber já o que é, ou preciso colocar tipo A assim, igual a a regra, momento? acho que vamos lá, a regra aqui, se você usa a mesma notação, ou seja, a mesma letra que eu usei, você não precisa explicar. Por exemplo, se você usa D para demanda, você não precisa. Olha, D é demanda. Se você usa esse M aqui, você não tem que dizer quem é o M. Mas se por um motivo qualquer você quiser usar a letra X aqui, você vai ter que dizer X é isso, tá? Aí depois a gente vê o gabarito que eu disponibilizei e a gente discute um pouco mais isso. Pode ser, Bento? Certo. Beleza. Aí tem aqui a Nicole que tinha levantado a mão. Oi, professor. Eu fiquei com dúvida em relação a como a gente vai elaborar essa resposta na hora da prova. Então, a gente precisa montar só um gráfico ou a gente monta, tipo, um de base e o outro que seria o segundo momento? Ou um só? Eu prefiro tudo num gráfico só. Tá, Você tá bom. quer E depois que montar o gráfico, a gente escreve um texto para explicar o que a gente fez? Sim. Tá bom. Agora, Perfeito. aí a gente vai ver isso no gabarito, tá? Aí a Maria Eduarda quer fazer uma pergunta. Professor, nessas questões de gráfico na prova, a gente só vai precisar, tipo,
fazer os gráficos que já foram trabalhados em sala por você, ou, sei lá, pode ter alguma questão em que a gente tenha que criar o gráfico mesmo, sem ter visto com você? Olha, acho que eu nunca fiz uma que o aluno tivesse que inventar um gráfico na hora nesta disciplina, tá? Mas só para não ter dúvida, qual é a regra? Eu posso perguntar toda e qualquer coisa que eu ache que o aluno deveria ser capaz de responder, tendo em vista o que a gente discutiu em sala, tá? Normalmente não tem criado grandes novidades, não, mas em tese, assim, mas agora não me ocorre que gráfico eu poderia pedir que o aluno deveria ser capaz de criar, que a gente não discutiu em sala, tá? Mas em tese poderia, tá? Mas aí convém dar uma olhada nas provas antigas, ô Maria Eduarda, e ver que tipo de coisa eu pergunto, tá? Tá bom, obrigada. Tá, e gente, só para não ter dúvida, assim, ponto importante. Saber o que estudar para a prova é uma habilidade importante também, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que sempre que a gente está estudando para a prova, que eu já fui aluno, quando você está estudando para a prova tem um problema claro ali. Você, eu vou passar o domingo estudando para a prova, digamos 8 horas de estudo. Você quer usar aqueles 8 horas para quê? Naquele momento? Provavelmente para tirar a maior nota possível, né? No jargão dos economistas, maximizar a sua nota. Então, muitas vezes, você vai ter que fazer escolhas. Olha, você vai olhar, isso aqui acho que o camarada não... Esse cara não vai pedir isso, né? Ah, não, isso aqui tá aí. Cada aluno tem que fazer a sua avaliação, né? Às vezes conversa com os colegas, né? Esse tipo de coisa. Que, por exemplo, você tem uma questão... Você tem, no meu caso, tem acesso às provas antigas. Tem uma questão que caiu em todas as provas, tem uma chance de cair de novo também, né? E aí você vê como é que é a questão. Mas aí você pode, tem aquela coisa que esse professor falou, en passant em sala, então, aí você faz o seu julgamento, tá? Ok, Maria Eduarda? Ok, professor, obrigada. Tá. Então, ainda nessa pergunta, que tinham duas coisas que eu acho que talvez seja melhor discutir aqui o gabarito. Então, vamos lá, gente. Quando eu divulgo as respostas, na lista tem isso, eu tenho cuidado de escrever isso aqui, ó. Gabarito sintético. Até acho que a palavra sintético aqui, ela é desnecessária. Porque, até onde eu sei, gabarito não necessariamente é a resposta completa, né? Até era mais comum usar gabarito antigamente só para questões de múltipla escolha. Eu posso estar errado, eu não sei. Mas, assim, para mim, eu entenderia gabarito como não necessariamente... Quando a gente tem... Tá aqui o gabarito da prova. Eu assumiria, não necessariamente é a resposta completa, tá? Porém, para evitar qualquer dúvida, eu já coloco aqui, gabarito sintético. Então, não necessariamente a resposta completa. Sendo que, quando eu entendo que a resposta está completa, eu coloco aqui, ó, completa. E por acaso, ó, completa. Aqui, eu achei que não estava completa. Porque talvez, olha, talvez fosse bom colocar mais palavrinhas, ou talvez esteja completa. Aí, talvez essa aqui esteja completa também. Agora, essa aqui garanto, essa para vocês, ó, tá, essa 4 aqui está completa. Então, o que precisa? Um gráfico que, até comparar, desculpe, com aquele que tem lá no quadro, ver se o que está no quadro está ok, que eu fiz ali na hora. Vou voltar por quase um minuto, desculpe. Editar, colar. Qual é a diferença aqui? A única diferença, se eu não estiver confuso, é o superescrito S aqui, ó. Que não é essencial, mas até eu gosto, deveria ter colocado o superescrito S, mas não é essencial. Tá? Então, voltando aqui para o gabarito, o gabarito, eu pessoalmente prefiro um gráfico só, não acho uma boa ideia fazer 2 gráficos, um com a situação inicial, outro com a situação final. Por quê? Porque, inclusive, você quer a discussão envolve comparar esse valor com esse aqui. Se eles estão em gráficos distintos, fica mais difícil comparar, né? Todo mundo entende? Tá? Então, eu prefiro tudo num gráfico só. E aqui tem a explicação. Então, essa questão é isso. Tem que desenhar o gráfico e elaborar um pequeno texto explicando o que está acontecendo naquele gráfico.
Tá? Aí que tinha pergunta, acho que do Bento sobre essa questão. Eu falei, vamos ver no gabarito. Foi respondida a sua dúvida, Bento? Foi sim, professor. É que eu tinha ficado muito confuso com a quantidade de letra também, mas agora eu consegui escrever uma legenda aqui e eu consegui visualizar melhor. Tá. E tinha acho que de uma outra, acho que era da Nicole, era de uma aluna também que dizia respeito ao gabarito. Eu falei, vamos ver no gabarito. Eu fiquei em dúvida sobre a parte escrita mesmo, mas já consegui entender por essa parte, Tá. E observando assim o gabarito, tá ótimo. Que nas notas de aula eu até mencionou um roteiro, as etapas que você tem que cobrir na sua explicação. Tá? Vocês viram lá, né? Imagino. Ou isso não Sim, viram? sim. Tá? Pode depois até comparar, por de curiosidade, Nicole. Ver. Ou vocês querem fazer isso? Vale a pena comparar o roteiro com a minha explicação aqui? Vocês querem fazer, a gente faz. Acho que sim, professor, seria bom. Tá. Só um minuto, deixa eu botar admitir uma pessoa chegou agora. E acho que tem uma mão levantada aqui. Outra pergunta já. Pode continuar nessa linha que depois eu falo. Tá. Então vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou vir aqui pro quadro. Voltar pro quadro, então ó. Esse programa tem uma coisa sensacional. Depois que você cola alguma coisa, o que estava no programa, no quadro, antes de você colar, você não consegue apagar. O que eu estou dizendo? Esse aqui, eu botei. Que assim, se eu não tiver colado nada, eu aperto o botão de deletar, o quadro fica branco. Mas se eu tiver colado alguma coisa, ele só apaga o que veio antes. Por exemplo, vou deletar aqui, apagou só o gráfico. Aí eu não consigo apagar mais. Então o que aconteceu aqui, que a minha solução foi criar um novo. Que solução é criar um novo. Não quero salvar nada. Tá? Então é isso aí. Isso foi até para contar uma coisa para os senhores. Isso aí começou na época da pandemia, né? Que eu dava aula remota. Aí eu precisava de alguma coisa para substituir o quadro. Eu consegui esse equipamento aqui. Eu chamo assim, em português chamam de mesa digitalizadora. E aí eu fui escrever com isso, usando aquele programinha do Windows, o Paint. Era horroroso, não é que fique bom. Meu Deus, vai ser impossível. Aí eu cavucando, descobri que alguém sugeriu, usa esse programa. E de fato a qualidade da sua escrita depende, quão bem, ruim ou quão melhor ou pior vai ficar a sua caligrafia, depende também do programa que você está usando para escrever. Eu não sei porquê, então é mais fácil para mim escrever aqui do que aquele programinha do Windows. Só que esse programinha tem umas coisas misteriosas que eu fico meio perdido às vezes. Mas paciência. Funciona, quebrou o galho, continuo usando. E aliás eu dei sorte, que é um programa gratuito, né? Que eu salvei o programinha de instalação. Que recentemente o fabricante dele, não sei se faliu, não achei mais, mas como eu tinha um programa de instalação disponível no meu disco rígido, precisei reinstalar, que eu troquei o computador. Então, o problema foi resolvido. Então, eu vou colocar isso aqui, ó, colar. Vou botar isso aqui, e aí eu vou procurar uma outra coisa aqui em algum lugar. No PDF, eu vou vir. Peraí, não quero salvar. Quero vir aqui. Então, o roteiro que eu tenho, que pegar aqui em 2 pedaços. Tem que estar em 2 páginas. Editar. Colar. Pronto. Então vamos lá. Parte 1. Fale das curvas iniciais. Vou botar aqui, vou usar o azul. Então, esse trecho, a curva D representa a demanda real por moeda, com relação à oferta, em um primeiro momento, ela é ilustrada pela curva S1. Isso é a parte 1 do meu roteiro. Agora botar em vermelho, a parte 2, equilíbrio inicial. Verificamos então que o equilíbrio inicialmente ocorre no ponto A1.
sendo que a taxa nominal de juros de equilíbrio é igual a R1. Isso aqui diz respeito ao tal equilíbrio inicial. Agora 3, deslocamento das curvas. Começa aqui, após a contração monetária, a oferta de moeda passa a ser representada pela curva S2. Agora, pegar aqui um cinza. 4, fale do novo equilíbrio. O equilíbrio passa, então, a ocorrer no ponto A2, que é a correspondente taxa nominal de juros de equilíbrio R2. E agora, como as cores aqui já estão acabando, eu tenho uma... Não. Vou voltar aqui para o azul, gente. Comparação dos equilíbrios. Tendo em vista que R1 é menor que R2, vemos que verifica-se que ocorre uma elevação na taxa nominal de juros. Isso é a comparação dos equilíbrios. Tá? Inclusive, eu sugiro que isso seja feito nessa ordem, porque, inclusive, é assim que você constrói o gráfico. Primeiro você traça a curva de demanda, a curva de oferta, você acha o equilíbrio inicial, depois você faz o deslocamento da curva, acha o novo equilíbrio, tá? Porque não está... aí a Nicole quer fazer uma pergunta. Pode falar, Nicole. Ai, não, professor, é outra questão que eu fiquei em dúvida, mas pode terminar de explicar e depois eu falo. Tá. Bom, que então aqui não estaria errado começar assim. Observe que em um primeiro momento o equilíbrio acontece no ponto A1, pois as curvas relevantes antes da expansão monetária são D e S1. Eu não acho uma boa maneira, não está incorreto, mas não é isso que a gente faz, né? Primeiro você acha as curvas, traça as curvas iniciais e aí você acha o equilíbrio inicial, tá? Então eu sugiro seguir esse roteiro, tá? Perguntas sobre esta questão? Então tá. Perguntas sobre a lista 4, ou tópico 4. E temos a Nicole... Ah, não, a Nicole disse que era outra pergunta, né? E agora Ana Gabriela levantou a mão. Eu fiquei um pouco em dúvida sobre a questão mais, não a construção do gráfico, mas o entendimento da questão em si. Sempre que eu tiver uma maior circulação de moeda, uma menor circulação de moeda, eu vou ter uma maior taxa de juros, isso? Não, aqui, se a demanda por moeda está paradinha, se a demanda de moeda não se deslocou e a quantidade de moeda disponível na economia cai, a taxa de juros tem que aumentar. Porque eu estou dizendo, a curva de demanda por moeda não se deslocou, tá legal? Então, o que estaria acontecendo? Você sairia de vou colocar aqui um esboço, essa seria a curva D. Você caminharia ao longo da curva de demanda por moeda. Pode apresentar assim, a curva de oferta foi se deslocando dessa S1 até chegar na S2, fazendo assim, você veio andando ao longo da curva de demanda até chegar no ponto A2. E como a curva de demanda é decrescente, a taxa de juros tem que ir aumentando, tá? Tá, mas então... não é sempre não, e depende do exercício. Entendi, beleza. Eu poderia trazer um exercício aqui e dizer que, por exemplo, a oferta de moeda ficou constante, mas que aumentou foi a demanda. Por exemplo, ignora esse pedaço aqui, ó, o 2. Suponha que eu tivesse falado aqui, ó. A quantidade de moeda está parada. Aí a demanda aumenta desse jeito. Aí a gente viria para um equilíbrio. O novo equilíbrio seria aqui. Então teria uma elevação na taxa de juros, mas com a moeda constante. Tá? Tá bom. Meu Deus, isso é muito confuso. Tá? Não, então, aí depende do exercício. Mas o que você falou estaria correto com a qualificação da curva de demanda estar parada. Não se deslocar. Tá bom. Mais perguntas, gente? Ok, Bento, fala. Aí, quando o senhor pode perguntar para a gente, então, seria no quesito de contração de oferta, aumento de oferta, para a gente, com base nisso, fazer o gráfico, né? No caso aqui, aqui foi oferta. Poderia ter alguma coisa que mexesse com a curva de demanda. Por exemplo, tem na lista, né? Aumentar o PIB. Sim. Que aí aumenta a renda, as pessoas querem mais moeda. Nesse caso, aumento do PIB, a curva de demanda se deslocaria desse jeito, sairia dessa posição aqui para azul. Ou também, outra coisa que for pensar, a mesma coisa, quer dizer, o contrário. Olhando aqui para a fração,
Se ao invés de eu falar que o M diminuiu ou falar que o P aumentou, o exercício seria o mesmo que está aqui, tá? Só que o subscrito aqui sairia daqui do M e viria para o P. E esse também, ok? Não entendi essa última parte. Suponha que eu falo, o ponto é, olha, considera que é a fração M sobre P. Falar que Certo. o M aumentou é a mesma coisa matematicamente que falar que o P diminuiu, tá? Sim. Ou o P diminuiu é a mesma coisa que falar que o P aumentou. Então, nesse exercício aqui que eu falei que o M diminuiu, eu teria o mesmo gráfico se ao invés de eu falar que o M diminuiu, eu falasse que o P aumentou. Ah, sim. Só Ok. mais o que mudaria seriam esses subscritos aqui. Eles teriam que sair do M para o P. Tá? Perfeito, entendi. Ok? Mais perguntas, gente? Tópico 4, mais perguntas. Então vamos lá. Tópico 1, perguntas. Desculpa, professor, eu tenho do tópico 4. Fala então, Gabriel. Questões ainda de problemas de aplicações. Questão 9, mas é só uma partezinha dela e a 10. Tá, vamos. Então deixa eu fazer. Eu quero apagar o 4, acho que não vou conseguir. Não apaga tudo. Arquivo novo. Não quero fechar. Então a gente está falando lista 4. Eu falei que a caligrafia no outro programa fica pior, hein? Por incrível que pareça, fica. Que é difícil escrever. Tem que ir bem devagar para não ficar horroroso. Problemas e aplicações. Você falou questão 9, pelo menos um pedaço dela. Depois a 10. Tá. O livro trabalha o tempo inteiro com 100, 10. Ele poderia ter variado esses números, né? Isso eu não acesso. Então, pergunta 9. Tá, problemas e aplicações diz: suponha que o sistema bancário tem um total de 100 bilhões em reservas. Suponha também que as reservas exigidas sejam de 10% sobre os depósitos em conta corrente. Que os bancos não tenham reservas em excesso e que as famílias não tenham moeda corrente em seu poder. Então a gente está naquele caso que é o da sala de aula. A razão de reservas é de 10%. As pessoas não carregam moeda em espécie. Então vai toda a moeda em espécie ficar em poder dos bancos. Então o M vai ser 1 sobre 10%, que é 0,1. O M vai ter que ser 10. Aí qual é o multiplicador da moeda? Acabei de responder, né? Agora me dei conta. É 10, tá? Ok? Tranquilo. E o multiplicador monetário? Não, desculpa. O multiplicador, acabei de falar, perdão. Qual é a oferta de moeda? Vai ser 1 trilhão. Por quê? Porque ele falou que os bancos tinham 100 bilhões de reservas, a base monetária então é 100 bilhões, tá? Que o PMPP é 0, que as pessoas não carregam moeda em espécie. 100 bilhões vezes 10 dá 1 trilhão. Perguntas? Sobre isso é o item A, né? Então, aí tem o item B aqui. Se o Fed elevar as reservas para 20%, então agora o R é 20%, o M vai ser 1 sobre 0,2, o M vai virar 5. Tá? Aí ele pergunta, qual será a variação nas reservas? Com isso que ele está falando aqui, não tem variação nenhuma nas reservas, tá? É isso que eu não entendi. Porque ele fala que tem 100 bilhões de reservas. Então, o fato de ele aumentar a taxa mínima para 20% não altera os 100 bilhões. Os 100 bilhões não, mas vai ter que reduzir os empréstimos ou a oferta de moeda. Tá? Entendi. Aí a oferta de moeda cai para 500 bi. Que o multiplicador é só 5 agora com as mesmas reservas, tá? Ah, tá, entendi. Ok? Deixa eu até ver o que eu botei aqui no gabarito, que eu confio mais no gabarito do que eu estou falando agora. Essa era a questão 9, né? Ah, tá, eu falei isso aqui, ó. As reservas não serão alteradas, a oferta de moeda cairá para 500 bilhões, tá? 10 e 1 trilhão. Tá?
Ok. Aí você falou o 10 também aqui. Isso. O 10 eu não consegui fazer inteiro. Vamos ver o que acontece aqui no 10. L9, não, lista 4. PA, questão 10. Então, de novo, reserva exigida de 10%. E que os bancos não mantêm excesso de reservas. Então, as reservas que os bancos trabalham, justamente os 10% que o Banco Central exige. Se o Banco Central vender 1 milhão em títulos, então o Banco Central tinha títulos do Tesouro em seu poder, vendeu para os bancos. Qual será o efeito disso sobre as reservas? Então vamos lá, item A. A variação das reservas bancárias, nesse caso, é de justamente 1 milhão. Que é o Banco Central entregou 1 milhão de títulos, e, perdão, um comentário, ele entregou títulos para os bancos, ele tirou dinheiro dos bancos, recebeu dinheiro dos bancos, então é com menos 1 milhão, ou seja, só para deixar claro, houve uma queda das reservas bancárias no valor de 1 milhão. E o efeito sobre a oferta de moeda, aqui, podemos ter colocado aqui em cima, o multiplicador vai ter que ser 10 de novo, tá? Porque o M, lembrando, é 1 sobre R, neste caso simples aqui, onde o público não carrega moeda em espécie. Então, vai ser igual a 1 sobre 0,1, então M tem que ser 10. Então, o delta M1 vai ser igual vai ser 10 vezes isso aqui, menos 10 milhões. A queda do M1 de 10 milhões. Perguntas? Tá? Agora, item B. Suponha que o Banco Central reduz as reservas exigidas para 5%, mas que os bancos decidam manter esses 5%, dos quais eles foram liberados, como reservas de qualquer maneira. Aí a primeira pergunta, por que os bancos fariam isso? Primeira pergunta, que talvez eles estivessem precisando de reservas. Eles queriam ter mais reservas. Aí na hora que o Banco Central diz, reduzir as reservas exigidas, eles podem pegar aquilo que antes era exigido e ficou livre para atender aquela necessidade de reservas livres. Essa é uma possível explicação, motivo para os bancos fazerem isso. Segundo motivo, eles podem estar preocupados que essa redução seja temporária. Suponha que o Banco Central reduz a exigência de reservas hoje, aí os bancos reduzem imediatamente as suas reservas e daqui a 2 dias o Banco Central muda de ideia e sobe a exigência de reservas. Aí os bancos vão ter que correr atrás de dinheiro para aumentar as reservas. Então, mais um motivo para os bancos não fazerem isso. Aí a pergunta, qual seria a variação total do multiplicador da moeda e da oferta de moeda por causa dessas ações? Nada mudaria. Por quê? Porque o que realmente interessa para a determinação do multiplicador é o R, que lembra, como a gente discutiu, ele tem 2 pedaços. O RL, que é o livre dos bancos, e aquilo que o Banco Central exige. Se o Banco Central muda isso aqui, mas aí os bancos ajustam o RL de forma que este pedaço, o resultado total, não mude, então nada acontece com a oferta de moeda, nem com o multiplicador e nem com a oferta de moeda. Tá? Ok? Entendi, obrigado. Então, aproveitar, vamos conferir o gabarito aqui. Oferta de moeda e reservas decrescerão, respectivamente, 10 milhões e 1 milhão. Foram esses números que eu coloquei, né? 10 e 1, sim. Até agora eu estou vendo a ordem aqui não está muito boa, né? Seria melhor a gente primeiro acha as reservas para depois achar a oferta, né? Tá? Aí os 2 motivos foram aqueles que eu discuti. Os bancos poderiam ter, antes da alteração, reservas livres abaixo do patamar desejado. Aí na hora que o Banco Central libera parte das reservas que os bancos tinham que ter por exigência do Banco Central, eles podem usar essas reservas que foram liberadas para atender ao seu desejo de reservas livres adicionais. E a preocupação com uma eventual reversão da medida. E também aqui, não seria afetada assim como a oferta de moeda. Tá?
Mais perguntas do tópico 4, gente? A Nicole quer fazer uma pergunta. Pode falar, Nicole. Professor, eu tenho dúvida em uma prova antiga, que se eu não me engano é sobre o assunto do tópico 4. Seria a questão 4 da prova de 23.1. Eu acho que é a última prova que tem. Tá, 23.1. Não, tô olhando no lugar errado. Aqui. 23.1. P2. P1. É essa aqui? Isso, essa mesma. Eu fiquei com dúvida como que a gente pode elaborar essa questão. Print screen. Isso aqui é o quê? P1 2023. Então, o que está acontecendo aqui, eu digo? Elabore um breve texto de 10 a 20 linhas, só para eu ter dúvida, esse de 10 a 20 é uma sugestão. Eu não começo a correção contando o número de linhas, não, tá? Então é uma sugestão, eu diria o seguinte, se nessa questão você escreve 4 linhas, provavelmente está incompleto. Você escreve 50 linhas, possivelmente está bem mais longo que o necessário, tá? Então, discutido como uma redução da fração dos depósitos à vista que os bancos comerciais devem manter como reservas, pode levar a uma expansão monetária. Eu estou falando justamente aquilo que a gente estava discutindo agora há pouco, que tem as reservas totais, fração total, né, que tem a parte livre e a parte mandatória. Então, estamos falando que o Banco Central mexeu nisso aqui. Ele reduziu esse R barra, né? Como é que isso pode levar a um crescimento da oferta de moeda? Aí eu digo, é um texto, cada um vai escrever a sua respostinha. Vamos ver o que eu coloquei aqui no meu gabarito. Vou levar lá para o quadro. Você precisa de um texto amarrando esses pontos aqui, no meu modo de ver. Você tem que dizer que o M1, que é a oferta de moeda, né, é igual o multiplicador monetário vezes a base monetária, tá? E aqui um ponto importante é que esse M tem uma relação decrescente com Rzão. Dito isto, a resposta deve discutir os seguintes 2 pontos. A redução da razão mínima de reservas tende a fazer com que os bancos reduzam as suas razões de reservas. Então, vamos dizer o seguinte, se isso aqui cai, tende a haver uma queda nisso aqui. Não necessariamente, pode não acontecer, ou pode acontecer, digamos, isso aqui cai de 20 para 10, isso aqui só cai de, digamos, de 22 para 18, não cai os 10 pontos que o outro caiu, tá? E o outro, agora vem o segundo ponto, que a queda do R aumenta o multiplicador monetário, que o Mzinho é o multiplicador monetário, e na hora que você tem um aumento do multiplicador monetário, para uma mesma base monetária, que é o M0, você vai aumentar o M1. Ok? Então, acho que é um texto amarrando essas coisas. Ficou um pouco mais claro, Nicole? Sim, sim, deu para entender basicamente a ideia da questão. Tá legal? Aí, basicamente, agora importante que aqui eu não botei o comentário completa, lembra que eu falei? Aqui tá, eu falei completa, aqui eu falei completo. Aqui eu não falei completo, porque aqui só tem os elementos para a resposta, tá? A resposta completa é um textinho mesmo. Aí, vai ver como se fosse uma mini. Acho que não chega a ser como uma redação no Enem, né? Mas é escrever ali um textinho de 10, 15 linhas, 20. Aí o Bento quer fazer uma pergunta. Pode falar, Bento. O senhor pode falar de novo só a relação sobre o decréscimo ou acréscimo do PIB em relação ao gráfico? Do PIB? Só para eu revisar isso. É Ver se nessa ela questão tem. aqui? Não, no geral, assim, sobre análise de gráfico. Quando, tipo, o PIB, ele tem um decréscimo na economia,
gráfico, tipo, a demanda, Não, ela vai... você está falando só para não ter, ele tem um contexto bem definido. Tá, um exemplo, então. Tem a Peraí, questão deixa eu ver se das questões adicionais. você está falando Isso. Pode essa ser aqui, essa. por exemplo. Pode ser essa. Ah, tá, aqui eu falei que teve uma queda do PIB nessa questão. Isso. Vamos até mas vamos conferir. Deixa eu abrir a pergunta. Mas tem que abrir um outro PDF. Não, é aqui. Lista. Lista 4, questões adicionais. Então a questão 2 aqui. Ocorre um decréscimo. Não, a questão 1. É a questão 1. Aconteceu um decréscimo no PIB da economia. Utilize a análise gráfica do mercado monetário para falar do impacto de curto prazo desse evento sobre a taxa nominal de juros. Então a gente vem para cá e é isso aqui. A queda no PIB reduz a demanda por moeda. Reduzir a demanda por moeda quer dizer o seguinte: para uma mesma taxa de juros, as pessoas vão pedir menos, vão carregar uma quantidade menor, vão querer uma quantidade menor de moeda. Então vamos lá, considera a taxa R1, que já está marcada aqui no gráfico. Na situação inicial, quando a curva de demanda era dada por D1, as pessoas queriam carregar essa quantidade aqui de moeda. Com a redução do PIB, as pessoas vão querer carregar uma quantidade menor, à esquerda disso aqui. Por exemplo, aqui. Deixa eu colocar um pouco mais para a esquerda para ficar consistente que eu bati. Por exemplo, aqui. Aí você pega esse ponto, projeta para cá. Aí você vê, tem um ponto aqui, ó. A nova curva de demanda por moeda tem que passar aqui. Então você conclui que a curva de demanda por moeda se desloca para a esquerda. Tá? E aí, agora que você tem a curva de demanda de moeda que ela se deslocou para a esquerda, você pode achar o novo equilíbrio, que é o A2. Ok? E aí, então, a comparação entre o juros nominal é que ele vai abaixar de acordo com abaixo da demanda também. Você vê, olhando para o gráfico, você conclui que ele caiu. Tá? Sim. Tá? Basicamente, Tá. acho que o correto é assim, você monta o gráfico, olha, aí tem uma explicação similar. E o argumento para essa queda dos juros, aqui eu acho que o gráfico, ele contém todas as informações. Então, assim, eu não tentaria aqui dizer, depois que a gente desenhou o gráfico, tentar contar uma história além da do gráfico. Aqui eu realmente me atenho, vamos lá. O gráfico faz parte da comunicação, entendeu? Bento. O que eu estou querendo dizer? Às vezes, eu já vejo até professor de economia tentando fazer isso, eu não gosto. Você olha o livro texto, normalmente, ele apresenta o gráfico, discute o gráfico. Às vezes o pessoal mostra o gráfico e tenta contar em palavras o que está acontecendo no gráfico, como se o gráfico não tivesse sido desenhado. Eu não gosto, por exemplo, não, então como a demanda por moeda é menor, agora a taxa de juros tem que cair. Mas a demanda por moeda menor, a gente já desenhou no gráfico. Eu prefiro se me dizer, comparando os equilíbrios, vemos que houve uma queda na taxa de juros, tá? Ok? Valeu, perfeito. Aí a Ana Gabriela quer fazer uma pergunta. Nessa questão, se colocasse ali outro M sobre P, onde tu colocou o pontinho ali em vermelho, estaria errado? Se eles passar uma curva de oferta aqui, Isso. estaria Tá. errado. Não pode, Por quê? nessa questão está errado. Tá? Nessa questão aqui, se você passar aqui onde eu estou passando com a caneta que não está pegando. Uhum. Tá? Estaria errado, Ana. Estaria definitivamente errado. Essa questão, o que acontece, do jeito que foi colocado o enunciado, somente a curva D se desloca. Tá. Assim como numa outra que eu tinha resolvido, seria errado deslocar a demanda. Era só a oferta que se mexia. Ah, tá. É porque a curva D é de demanda e a S é de oferta, é isso? Essa é do inglês supply. Então, beleza. então parte do exercício, do trabalho com o aluno, do problema que o aluno se defronta nessa questão dado o evento que o professor apresenta, como que eu modifico o gráfico?
Entendeu? Entendi. Então, até podemos olhar aqui, né? Voltar aqui para o enunciado, ó. Parte do trabalho é o evento, queda do PIB. Aqui, tá? PIB caiu. Como que isso vai perturbar? Como que isso vai modificar o gráfico? Parte do trabalho do aluno é identificar as curvas corretas para o exercício. Tá. Tá? Mais perguntas, gente? Ok, lista 4, tópico 4. Mais perguntas? Então, vamos passar para tópico 1. Lista. Não, antes de notas de aula. Lista. Tópico 2. Então, professor, tópico 1, eu tenho. Tópico 1, você tem alguma coisa? Eu tenho. Não é uma dúvida, é mais. Eu tenho. Porque eu sei do conceito, por exemplo, de poupança externa, que é igual a aquele menos SCC. É o saldo de conta corrente com sinal invertido. Isso. Aí eu queria saber mais na prática, assim, tipo, quando ele pergunta, por exemplo, para a gente achar esse SCC com base no valor da poupança externa, eu posso só trocar o sinal mesmo? É só isso? Dependendo, você tem uma questão específica? Nossa, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que, deixa eu ver, talvez até, deixa eu olhar aqui, ó, talvez tenha caído no semestre passado. Deixa eu ver aqui. Lista 4. Eu vim pra cá. Ver se eu acho aqui. Listas. Tem na P1 de 25.1. Na questão 3, tem uma parte perguntando a poupança externa. Que aí acha com base P1 na. de 2023, 1 também aqui? Não, Não, é 25.1. 25.1, tá. Questão 3, eu acho. Sim. Então, provavelmente. Você calcula. Se você já tem o SE, o SCC basta inverter o sinal. Se você tem o SCC, para o SE basta inverter o sinal, tá? Então, Certo. aqui, se você chegou, você chegou aqui no SCE igual a 70, na linha de baixo, simplesmente inverte o sinal, você chega no SCC. Perfeito. Tá? E só me relembrando, quando a gente vai fazer o cálculo de investimento, esse T significa o quê mesmo? P de pato aqui, Não, o T, que subtrai dos gastos das compras de carga governo. tributária líquida de transferências. Tudo que o governo arrecada, menos as chamadas transferências, que é como se fossem impostos negativos. Aposentadoria para servidores públicos e complemento do INSS que o governo ajuda a pagar. Bolsa Família, tá? Ok? Certo, tranquilo. Tá. Mais perguntas? Maria Eduarda quer fazer uma pergunta. Diga, Maria Eduarda. Professor, não é uma pergunta específica. Eu queria saber se a parte do apêndice cai na prova, Tópico no 1. tópico 1. Como eu discuti, em tese eu poderia até perguntar, mas aí não me lembro de ter perguntado em algum momento alguma coisa específica do apêndice, tá? Até não está muito claro ali o que eu... Não, até poderia, né? O que você perguntou. Assim, chegar e Não, perguntar por favor. qual é a maior recessão que eu já houve no Brasil, que eu discuti lá, acho que não faz sentido. Mas, por outro lado, eu poderia chegar e dizer, é correto dizer que o Brasil é um dos países mais pobres do mundo? É correto dizer que o Brasil é um dos países com a maior renda per capita do mundo, ou a menor renda per capita do mundo? Mas, a princípio, eu não perguntei, né? O Brasil, no caso de renda per capita, está mais ou menos no meio, né? Tá? Ou poderia também perguntar, a gente discutiu, olha, PIB para a maior parte do país vai ter uma tendência de crescimento, mas tem recessão esporádica. Poderia aqui chegar e perguntar, olha, é verdade, com base nos dados que a gente discutiu, é verdade que todos os países do mundo estão ficando mais pobres, o PIB está caindo no mundo todo? Poderia perguntar isso até, né? Tá? E tá caindo, professor? Não. Não, a gente falou o contrário, né? Mas se bem que eu só mostrei os dados do Brasil e dos Estados Unidos. Eu falei, qualquer país que você for olhar, com uma ou outra exceção, você vai ver que o PIB tem uma tendência de crescimento. Tá?
Tem uma ou outra exceção. São países que estão numa situação muito ruim. Venezuela, na verdade, o PIB caiu nas últimas décadas. Mas é uma exceção. Tá? Mais perguntas, gente? Inclusive aquela parte de logaritmo, você vai formar uma relação, obter uma relação linear, e certamente eu não vou pedir. Mais perguntas do tópico. Vamos para o tópico 2, então. Perguntas do tópico 2. Perguntas do tópico 3. Calma, sobre o tópico 2, professor. Só recapitulando também o conceito de, tipo, do sinal positivo do saldo da conta corrente é que a gente está dando dinheiro emprestado para o exterior. E quando está negativo, a gente está pegando dinheiro emprestado. É uma consequência da maneira que o balanço de pagamento é construído, tá correto. Quando o nosso saldo de conta corrente é positivo, a gente vai estar financiando o resto do mundo, né? Sim, é porque acho que tem vezes que o senhor pergunta na prova, falando, quanto que a gente está emprestando, ou quanto que a gente está pegando, e aí é para a gente ver, então, o menos SCC ou mais SCC. Exatamente. Deixa eu pensar aqui. O SCC positivo quer dizer que a gente está financiando o resto do mundo. Então a gente está emprestando dinheiro pro resto do mundo, tá? Sim. Tá? Emprestando em termos líquidos, né? Tendo em vista o que a gente empresta, o que nós recebemos de empréstimo. Não é só empréstimos também, estritamente falando. Isso é tudo que envolve movimentação de ativos e passivos. Quando está em empréstimo, entra nisso. Então, por exemplo, um brasileiro pegar dinheiro emprestado num banco americano, entra lá na outra parte do pagamento, conta financeira, mas transação com imóveis também. Tá? Mais perguntas, gente? Mais perguntas? Eu tinha uma pergunta, professor. Eu estava procurando uma questão, mas eu não consegui achar. Não sei se o senhor vai lembrar também. Mas, por exemplo, numa questão sobre inflação, eu tenho dados de 3 anos. E você pergunta a comparação. Tipo, sei lá, o ano 1, 2 e 3. Eu faço entre o ano 2 e 1 e o ano 3 e 2? Ou entre todos com base no ano 1? Eu fico com dúvida nisso, Não. dentro das questões. Não. Acho que vamos. Deixa eu ver aqui. Talvez tenha uma Eu estou procurando aqui uma questão, só que não sei se anterior. estou achando. Vamos ver se eu acho aqui. Esse aqui, por exemplo? Pode ser, porque isso aí pode ser, sim. Então, só para não ter dúvida, quando a gente fala taxa de inflação em 2018, fica implícito que é a taxa anual, de 17 para 18, tá? Então, Sim, para ok. 2018, é a variação percentual de 2 para 3. Não é a variação de 1 para 3. A variação de 1 para 3 seria a inflação acumulada de 2016 a 2018, tá? Então, Tá. aqui o que tem que fazer, no caso, vai ser a primeira taxa de... não, desculpe, perdão, eu tava, inclusive... Tudo bem, mas tudo bem. Vamos ver o gabarito aqui. O gabarito, você calcula o índice de preços, 100, 200, 250, tá? E a primeira inflação, de 2017, do índice de preço de 16 para 17. A segunda que eu pedi é de 17 para 18, tá? E agora aqui, claramente, eu estou vendo que tem um erro aqui no gabarito. Aqui, ó, nunca ninguém reclamou. Eu vi essa questão, eu fiquei bem confuso. Aqui é 7. É 7, né? 7. Tá, perfeito. Então, o número foi colocado correto, tá? Sim. Ok? Aqui é 17. E aí dá 25% no caso, ok? Certo. E quando pergunta sobre a inflação, de acordo com a questão, eu vou saber se é para fazer com o deflator do PIB ou com o IPC. Até hoje eu nunca coloquei uma questão onde eu misturasse deflator do PIB ou IPC. Então, por exemplo, nessa questão aqui, acho que eu não perguntei. Não, é só pelo IPC. Não, mas aqui, ó, eu poderia ter pedido a taxa deflator e a taxa de inflação. Se nessa questão aqui eu pedi a taxa de inflação, tem que ser com o deflator, tá? A menos que eu dê outras informações para calcular um índice de preços, tá? Diferente do deflator, tá?
E quando o senhor pergunta taxa de crescimento real, é a porcentagem comparativa entre os anos. Sempre. É do PIB a preços constantes de um ano para o outro. Tá? Tá. Taxa de crescimento real é sempre o PIB a preços constantes. Não é do PIB nominal. Tanto que eu nunca pergunto a taxa de crescimento do PIB nominal, que é uma estatística absolutamente inútil. Quando o IBGE, inclusive, divulga o dado do IBGE, o PIB cresceu 3%. Pode ficar sossegado que é o crescimento real, a preços constantes. Tá, beleza. Tá? Mais perguntas? Lista... O tópico 2, então, gente. Vamos passar para o tópico 3, então. Professor, eu tenho uma dúvida, só que não é sobre nenhuma questão. Eu não tive, na verdade, tempo de estudar ainda. Eu vou pegar para estudar esse final de semana. E eu estou aqui mais para assistir as dúvidas dos meus colegas, que provavelmente vão ser as minhas dúvidas. E eu queria te perguntar se é melhor estudar pelas provas antigas ou pelos exercícios, porque provavelmente não vai dar para fazer os dois. Aí é contigo agora. Ah, meu Deus. Aí você vai ter que decidir. Tá? Tá. Eu vou dizer o que eu falei no primeiro dia de aula. Primeiro coisa que a pessoa tem que estudar são as listas de exercícios, tá? Mas matéria é tudo que a gente discute em sala. Sim. E agora, para mim é o seguinte, exame antigo é como se fosse lista de exercício, né? Também. Uhum. Tá? Tá certo. Obrigada. Nada. Mais perguntas. Tópico 3, então, gente. Tópico 3. Fala, Gabriel. Desculpa, pode ser direto na lista, né? Pode, claro. Questões e aplicações. Questão 2, mas só os tópicos C e D que eu não consegui fazer mesmo. Tá. Tópico 3. Acho que é capítulo 11. Isso. Tá. Problemas e aplicações, né? Uhum. Você falou questão 2. C e D. C e D. Tá. Eu vou... Acho que vai ser tudo oralmente, mas por força do hábito eu vou... Que aí talvez, se alguém for olhar, por exemplo, o vídeo depois, talvez ajude a saber do que eu estou falando. Não quero salvar. Então a gente está falando da lista 3, né? Não, bati no lugar errado. Lista 3, não é isso? Problemas e aplicações do livro. Questão 2. Aí você está mais preocupado com o item C e o D, não é? Isso. Então, nessa questão aqui, gente, o autor ele dá a informação para preço de bola de tênis, bola de golfe, garrafas de Gatorade. E dá preços e quantidades, pede para as pessoas montarem um índice de preço. Aí isso é parte A e B. Na verdade, a parte A ele pede a variação percentual do preço de cada um dos bens. Depois ele pede, pregue um método semelhante ao do IPC para calcular um índice de preço e uma taxa de inflação, que ele falou, variação percentual no nível total de preço e a taxa de inflação. Aí no item C que vem o ponto. Se você soubesse que o tamanho da garrafa de Gatorade aumentaria de 2011 para 2012, essa informação afetaria o cálculo da taxa de inflação? Sim. Sim. Então vamos ver se eu acho, por exemplo, esse exercício aqui para ilustrar. Esses preços aqui, ou aqui são bem genéricos, 1 e 2. Pressupõem preço para o mesmo bem, mesma quantidade. Então, por exemplo, isso aqui é o preço de 1 kg de carne. Filé mignon, isso aqui tem que ser o preço de 1 kg de filé mignon. Não pode ser o preço de 700 gramas, entendeu? Porque se isso aqui fosse o preço de 700 gramas, eu teria que reajustar, que seria o preço do quilo, seria maior do que 2. Está claro para todo mundo? Todo mundo acompanhou? Alguém quer fazer uma pergunta? Gabriel disse que está ok, vou assumir que está todo mundo ok. Então aqui, no exercício do livro, tem a mesma coisa, que um dos bens era a garrafa de Gatorade, sabe aquela
que chama acho que isotônica, eu não sei, é uma bebida que o pessoal toma, pelo menos esporte futebol americano é bastante comum tomarem Gatorade, tá? Então, se a garrafa de Gatorade tinha, digamos, um litro, ou sei lá, que os americanos não usam litro, mas se fosse um litro, e agora a garrafa de Gatorade só tem 800 ml, aqueles preços que o autor informou deveriam ser ajustados para essa mudança de tamanho da garrafa, tá? E aí isso afetaria o cálculo da taxa de inflação. Ok? Perguntas até aqui. Isso era o item C. Mas, tipo, desculpa, influenciaria porque variou o tamanho e você estava considerando um preço para o tamanho fixo. Para o tamanho fixo. Aí na hora que você tem informação que mudou, você pode ir lá ajustar aqueles preços, né? Ah, então. Tá, então o aumento implica na variação do preço, que implica na variação do cálculo. Que aí afetaria o cálculo. Então ali, por exemplo, na garrafa de Gatorade, que eles dão o preço de 1 em 2011, 2 em 2012. Você mudaria o preço de 2012. Se a garrafa hoje é menor, você teria um preço maior do que 2. E se a garrafa agora é maior, você teria um preço menor do que 2, tá? Entendi, obrigado. Tá? Até para ficar bem simples, por exemplo, olhando, se você está com a tabela aí na frente, a garrafa do Gatorade ele diz que é $1 em 2011 e $2 em 2012. Mas suponha que em 2011 fosse o preço de 2011 é para meio litro. E o preço de 2012 é para 1 litro. O que aconteceu com o preço do Gatorade? Ficou constante, tá claro? Então aí não. Então você teria que deixar, botar. Se você botou 1 em 2011, botar 1 também em 2012. Tá? Agora o outro item, o D. Se você soubesse que a Gatorade introduziria novos sabores. Para quem nunca prestou atenção, o Gatorade tem vários sabores, cada um com uma cor. Tem dois bem amarelinhos, um é laranja, o outro é tangerina, ou fruta, sei lá. Aí tem verde, tem roxo, tem vermelho. Então a Gatorade vai botar outros sabores, vai botar um sabor novo. Como isso afeta o cálculo da taxa de inflação? Em nada. Que você vai trabalhar, por exemplo, o preço do Gatorade, 500 ml, você também vai ficar até o sabor laranja. Apareceu agora um sabor açaí, por exemplo, que não tinha. Não afeta em nada o cálculo da taxa de inflação. Tá? Perguntas? Mais perguntas, senhores? Professor, o senhor pode fazer a da lista 3, questões adicionais à questão 2? É uma questão meio longa, mas só pode fazer um exemplo, que é a mesma linha de pensamento para o resto. Deixa eu ver. Aqui, tem que vir para cá. Não é essa folder, é esse aqui. Vem para cá. Lista QA3. Questão 2. Aí eu digo, renda per capita e índice de preço. Ah, sim. Aí eu disse aqui, ó, expresse a renda per capita de cada um dos 4 anos a preço de A 2012, B 2013, C 2014 e E 2015. A lógica é a mesma para todos os anos, tá? Deixa eu até ver, eu acho que no gabarito eu só botei uma tabela. Foi isso mesmo. Deixa eu só ver aqui nos gabaritos, eles estão abertos os gabaritos? Não, fechei, mas a gente acha ele aqui. De novo, não é difícil, já está aqui. A gente está falando da lista 3, um pouco antes disso. É isso aqui, tá? Isso aí provavelmente foi feito. Então, vamos pegar. Eu vou fazer o seguinte, botar no quadro a pergunta. O que é isso? Não. Cancelar. Quero aqui. Vamos para cá. Essa aqui. Então, aumentar um pouco mais. Então, essa é a lista 3.
questões adicionais, a 2. Então eu digo, ó, renda per capita de cada um dos 4 anos, ou seja, 12, 13, 14, 15, a preço de 2012, 13. Então, pegar, por exemplo, botar tudo a preço de 2012. Tá? Então, estão fazendo item A. Para o ano de 2012, o que seria? 1.000 dividido pelo índice de preço de 2012, que é 98, vezes 98. Isso vai dar o quê? O 1.000. Então, para a verdade, de 2012 nada muda, tá? Porque esse 1.000 aqui já está expresso a preço de 2012. Vamos pensar 2013. 2013 vai mudar. Você vai pegar o 1.020, dividir por 100, multiplicar por 98. Então, você sempre divide pelo índice de preços do ano a que a renda se refere e multiplica pelo índice de preço para o qual do ano ao qual você quer expressar a renda per capita. Então aqui vai ser 102 vezes 98. Aí eu preciso da calculadora. Tem alguma coisa errada. 102, 98 vezes. Não, é 10,2, né? Desculpe. Nossa, tá difícil, hein, Alexandre? Deixa eu fazer a conta completa. 1.020 dividir por 100, 98 vezes. Me enrolei aqui com a calculadora, desculpe, gente. 999,60. Aí o Gabriel quer fazer uma pergunta. Pode falar, Gabriel. Só confirmando, a gente pode usar a calculadora, né, na prova. Pode, não, só pode como deve. Tem melhor trazer a calculadora, cada um com a sua, tá? Tá bom. Obrigado. Tem que usar a calculadora sim, tem que ter. Não, desculpa, ainda é o ar, tá? Perdão. Tá fazendo o ar. Agora vai fazer 2014. Vai ser 1.025 dividido por 103 vezes 98. Isso aqui, vamos ver quanto vai dar isso. 1025, 103 dividido, 98 vezes, vou trabalhar aqui com 2 decimais, 975,24. E aí o 2015, 2015 é o último ano. Vai ser 1.040 dividido por 104 vezes 98. 980. Inteiro aqui. Vamos agora conferir com o gabarito. O gabarito está aqui. Vou pegar essa coluna aqui, print screen. Vou pegar essas duas aqui. Editar. Colar. 1.099,6, tudo bem? 975. Eu botei com uma decimal só, tá? Aqui eu botei duas, mas então com uma decimal só é 0,2. E aqui deu inteiro 980. Tá? Certo, então confirmando só meio que, entre aspas, a fórmula aí. É para colocar a disposição dos números, que eu dei uma perdida no meio. Tá, vou tentar deixar claro aqui. X, Tá. T é o ano, tá? Sim. E aí você quer você quer expressar. O que você tem que fazer é fazer xt dividido por pt vezes um PR, onde R aqui quer dizer referência, tá legal? No caso aqui do que eu fiz no A, o ano de referência é 98. Aqui não é vírgula, aqui é vezes, tá? Tá. Deixa eu botar ponto para não confundir com X. É o
a variável renda do ano T dividido pelo índice de preços do ano T vezes o índice de preços do ano de referência. Então, observe que o T vai variando, essa fração muda, mas aqui esse termo aqui não muda nunca. É sempre 98, 98, 98, 98. Tá? Tranquilo. Mais perguntas, gente? A última questão para o senhor fazer, eu acho, para mim pelo menos, é de 23.2, questão 4. Exame antigo, né? É, 23, 2? 23.2, questão 4. Tem um. Essa aí do melhor salário real. É a mesma questão que a gente acabou de fazer, mas tudo bem, a gente faz aqui. Certo. É. É mais a questão da análise mesmo do resultado. Tipo, a gente Não, vai, desculpa, então, é até mais fácil, perdão. é Essa bem é mais mais fácil. É mais fácil do que bem mais fácil que a da lista. Porque observa o seguinte, conforme a gente discutiu em sala, o salário nominal é só o salário monetário, não leva em conta os preços. Porque Tá. o preço da batata, o preço da cebola. O IPC é uma medida dos preços. Aí o que os economistas chamam de salário real é simplesmente a razão de um para o outro. Então basta que nesse exercício, se eu tivesse falado, eu quero o salário de 2005 a preços de 2020, você teria que pegar o 2.500 dividido por 141 e multiplicar por 264. Acompanhou? sim, Mas nem foi isso que eu pedi, eu só pedi quando que o salário real era maior. Então bastava que você tinha que fazer aqui é dividir esta coluna, dividir por essa, ou seja, avaliar. Deixa eu botar, aqui no PDF eu não consigo escrever, deixa eu botar isso lá no quadro. Voltar para o quadro, arquivo novo, não quero salvar, editar, colar. Não. Desculpe. Quando eu rodo o negócio aqui, não sei que eu rodei, aí eu não consigo desfazer a rotação. Peço desculpas por isso. Aí o que acontece? Então essa aqui é P1 2023-2, né? P1 23-2. Ó, você tem que fazer essa conta aqui, ó. 2.500 por 141. Aí faz essa conta aqui. 3.000 por 160. Faz a conta 4.200 por 240. Avalia agora a fração 4.800 por 264. Acha a maior delas. Então vamos ver o que aconteceu aqui no gabarito. Eu disse, ficou incompleta. Resposta 2010. Ou seja, seria esse aqui. Que aí eu digo, você faça o seguinte, avalie essas frações aqui, ó. Só, vamos ver aqui. Vou botar isso lá no quadro. Resposta que eu coloquei foi isso aqui. Aqui, cabe aqui. Pronto, eu arrasto isso aqui para outro lado. Para outro lugar. Pronto. Então a minha resposta foi, no gabarito foi só isso aqui. É só avaliar as frações. Vamos ver a primeira. 2.500 por 141. Vou botar com 2 decimais. Essa aqui deu 17,73. Segunda, 3.160. Foi isso? Foi. Aqui deu 18,75. Agora 4.200 dividido por 240. 17,50. Aí 4.800 dividido por 264. 18,18, tá? O maior valor, de fato, dos 4 é esse aqui. Então, estamos falando do ano de 2010, tá? tá ótimo, valeu. Ok? Mais perguntas, gente? Professor, eu tenho uma. É a minha última também. É a questão 9. De
problemas de aplicações. Aqui. Questão 9. O que acontece? Ok. Então, arquivo novo. É aquela do empréstimo, taxa de juros real, é isso? Isso. Então é L3 PA, questão 9. Então essa questão diz o seguinte: suponha que um tomador de empréstimo e um emprestador concordem com uma taxa de juros nominal a ser paga em um empréstimo. Então a inflação se revela mais alta do que ambos esperavam. Então isso não vale só para empréstimo, não. O mesmo exercício valeria para se falando contrato de aluguel. Tá? Ah, mas o contrato de aluguel tem reajuste todo ano, usualmente. É comum ter. Comum os contratos de aluguéis terem uma cláusula que prevê o reajuste anual pelo IGPM ou pelo IPCA. Mas observe o seguinte, mesmo quando tem uma cláusula de reajuste anual no contrato de aluguel, tem da data que o contrato é assinado até o reajuste, que vai ser dali a um ano, vai ter alguma inflação, né? Então, se, por exemplo, na hora que as pessoas estão assinando o contrato, todo mundo acha que a inflação nos próximos 12 meses vai ser de 2%, e a inflação, ao invés de 2%, é de 15%, isso é péssimo para o proprietário do imóvel, que o aluguel que ele vai receber, que está determinado em valores monetários, vai ter um poder de compra menor. Tá claro isso para todo mundo? Tá. Então, operação financeira, a mesma coisa. Então, suponha que, por exemplo, alguém emprestou dinheiro para B com uma taxa de juros de 10%. E eles esperavam que a inflação fosse ser de 5%. E lembra como a gente falou em sala? Agora o R aqui é a taxa nominal de juros, tá? Isso não é essa igualdade não é exata, é uma aproximação, mas para fins da discussão que a gente vai fazer aqui, que é a igualdade exata, só para não ter dúvida, é essa aqui. O Rzinho é a taxa real de juros, tá? A igualdade exata é essa aqui. Então, o que acontece nesse caso do exercício? Diz que eles acertaram um empréstimo, supõe que eles tenham aceito isso aqui, digamos, 10%. Tinha a expectativa de que a inflação seria da ordem de 5%, mas a inflação e, consequentemente, a taxa real seria aproximadamente 5%. Mas suponham que, ao invés de ser de 5%, a inflação seja de 9%. Qual vai ser a taxa real? Aproximadamente 1%. Então isso foi ruim para o tomador, para quem emprestou o dinheiro, né? O tomador não, para o emprestador. Tá? Então, item A, a taxa de juros real do empréstimo é maior ou menor? É menor. Vai ser menor. Tá? Porque o importante, a taxa nominal de juros, ela fica fixa, né? O dinheiro, acertamos o empréstimo, foi feita a operação, uma taxa de 10%, que é o número que eu estou usando aqui, ó, 15% que seja. Aí a pergunta, o emprestador sai ganhando ou perdendo com essa inflação inesperadamente elevada? Para o emprestador isso foi algo ruim. E o tomador, quem pegou o dinheiro emprestado, para ele foi uma notícia boa. O que ele vai pagar em termos reais vai ser menor do que ele antecipava. Pode falar, Gabriel. Eu posso fazer a leitura de que, tipo, o dinheiro ele tem um valor menor do que quando ele foi emprestado e do que eu imaginava que ele ia ter. Aí é por isso que vai ter um valor menor do que eu imaginava que ele teria quando a gente acertou a operação, o contrato. Entendi. Tá? É isso. Então, teoricamente, o emprestador ele recebe menos, entre aspas, do que em termos de valor real,
poder de compra, ele vai receber menos e o emprestador vai pagar menos, tá? Entendi, tá bom. Agora, ele traz aqui um fato que é verdade. Ele só não, até nem contou a história toda. Interessante. A inflação durante os anos 70 foi muito mais elevada que a maioria das pessoas esperava. Tá? Então, o que aconteceu? Ali em 73, 74, mais ou menos, a inflação dos Estados Unidos, para o padrão americano, foi nas alturas. Bateu 11, 12% ao ano. Muito mais alta do que tinha sido, do que se imaginava. Fugiu do padrão histórico do país, tá? Ou seja, particularmente na segunda metade da década de 70. Como isso afetou os proprietários de imóveis que obtiveram hipoteca a taxas fixas durante os anos 60? Como afetou os bancos que concederam os empréstimos? A história é interessante. Primeiro, então, vamos saber. Empréstimo bancário, ele pode ser feito a uma taxa de juros fixa ou pode ser uma taxa de juros variável, que basicamente, por exemplo, alguém pegar dinheiro emprestado e ficar acertado que essa taxa vai, por exemplo, acompanhar a taxa Selic, alguma coisa desse tipo, tá? A taxa, quando o empréstimo é feito a taxa fixa, é determinado, olha, 5% ao ano, 10% ao ano, 0,9% ao mês, uma coisa assim, tá? E na década de 60, aí desculpa, o que é uma hipoteca? Uma hipoteca é o financiamento imobiliário, onde o imóvel que está sendo, que é comprado, fica como garantia da transação. Isso funciona então da seguinte forma: Alexandre quer comprar um imóvel, ele não tem dinheiro para comprar o imóvel, digamos, custa 1 milhão, ele tem 500 mil reais, ele pede dinheiro emprestado no banco de 500 mil reais, e o que é feito é que o imóvel fica como garantia, ou seja, se o Alexandre não pagar a dívida para o banco pode tomar o imóvel, vender o imóvel, usar o dinheiro da venda para cobrir a sua dívida, para abater a sua dívida, e o que sobrar ele dá para o Alexandre. Então, por exemplo, suponha que o Alexandre pegou o dinheiro emprestado com o banco, 500 mil reais. Foi pagando o empréstimo para ser pago em 20 anos. Durante 10 anos, Alexandre pagou, aí depois parou de pagar. E o banco pega o imóvel é vendido. Ao vender o imóvel, o banco consegue 300 mil reais. Alexandre devia 200. Dos 300 mil reais da venda, o banco fica com 200, 100 vai para o Alexandre. Todo mundo entendeu a ideia? Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Tá, então um ponto que interessa que a hipoteca é financiamento imobiliário. E aí a pergunta do autor é, olha, nesse período houve, na década de 70, a taxa de juros foi muito baixa. A taxa de inflação foi muito alta, absurdamente alta. Bem mais alta do que tinha sido do que as pessoas anteciparam. E esses financiamentos imobiliários são prazos longos, 20, 30 anos. Então imagina assim, um financiamento imobiliário de 30 anos, feito com a taxa de juros de 1, 2%, 3% ao ano, e a inflação foi lá a 10, 12. Para quem prestou dinheiro foi um desastre, todo mundo entendeu? No caso, os bancos. Inclusive teve uma quebradeira chamada Casa Savings and Loans. Crise, eu não sei se foi isso. Na década de 80, alguns bancos, instituições financeiras. Vamos dar uma olhada aqui. Savings and Loans. Crisis 1980. Vamos ver o que a gente descobre aqui. Vamos ver a própria Wikipedia. Não, vamos ver aqui. Federal Reserve é melhor, mais confiável. Savings and Loans. Era uma instituição financeira que focavam, recebeu poupança e financiamento imobiliário, só não fica confuso. Inflation rate e interest rate, both raised. Exatamente, desculpa, tá muito pequenininho, possivelmente, para vocês, né? Tá, basicamente era o... Então, essa elevação da... Se alguém tiver curiosidade de olhar esse site, ver história econômica, vamos botar aqui. Não, eu quero... Peraí, desculpa, eu peguei errado. Quero pegar Ctrl C.
Então o autor tinha em mente esse episódio nessa questão, ele só não contou, não botou os detalhes, tá? Então, basicamente, esses bancos fizeram, essas instituições financeiras, não exatamente bancos, fizeram empréstimos a taxas fixas, achando que a inflação seria mais baixa, seria o padrão usual, só que a inflação na década de 70 foi muito mais alta do que se imaginava que seria na década de 60, e aí esses bancos tiveram dificuldade, essas instituições financeiras tiveram dificuldade, muitas quebraram. Tá? Pergunta, gente? Professor, eu tenho uma pergunta mais geral mesmo. Pode E agora falar. que eu já acabei as questões. Quando a gente vai responder, por exemplo, as questões que são apenas cálculo, aplicação de fórmula, o senhor gosta que a gente coloque a fórmula antes e depois substitui? Como é que o senhor gosta da resposta para ser mais completa e levar o ponto todo? Olha, do jeito que eu coloco aqui me parece satisfatório, mas assim, por exemplo, o que acontece? Chega aqui, nesse que eu cortei aqui agora, às vezes alguém só coloca assim, 2018, 2 pontos, bota essa expressão e diz igual a 14. Eu entendo. Tá? Então, agora, o importante é ter um desenvolvimento que seja claro o suficiente para poder acompanhar o raciocínio da pessoa. Tá? Até porque se a pessoa errar em conta, me dá uma chance de dar crédito parcial. Mas só, já que você falou, aqui nessa questão não é suficiente ter só o número final. Que, por exemplo, aqui, deixa eu conferir aqui em cima. Eu pedi, calcule o índice de preços e a taxa de inflação. Então, só para não ter dúvida, eu não pedi isso aqui, os Vs, mas você precisa do V para montar o índice de preços. Então, eu preciso ver o V. E essa fórmula aqui também é uma boa, tá? Então, simplesmente botar 100 isso e isso na resposta final, não vai levar ponto integral de jeito nenhum. Não leva quase nada, na verdade. Tem que ter esse movimento. Agora, você vai botar assim, usando os símbolos que eu usei, ou vai botar 2018, 2 pontos, ou então valor da sexta, ou numa linha. Aí coloca embaixo, 2018, 2 pontos. Aí coloca 14, depois essa conta, 48, essa aqui igual a 58, eu entendo. Tá? Certo, então não precisa escrever nada, tipo um parágrafo final assim para essa questão, por exemplo, não precisaria. Não, até que eu marquei isso aqui ó, como completa. Ó, Tá, então é o modelo mesmo, né? essa aqui no meu modo de ver é completa, essa aqui também. Tá? E a calculadora é sem ser no celular, né? Não pode ser do celular de jeito nenhum. Tem que ser como aqui são só 4 operações, pode ser a calculadora mais simples que você encontrar. Não Ok. pode ser também daqueles relógios, né? Agora, aliás, que agora tem relógio que se comunica com o celular, pelo que eu sei, né? Não pode também não. Beleza. Então é Tá? isso. Para a minha parte. Muito obrigado. Nada. Mais perguntas, gente? Mais perguntas? Mais perguntas? Eu já tirei as minhas, professor. Então, se ninguém tiver mais perguntas, acho que a gente vai encerrar. Vou interromper a gravação.